se um receptor radiofônico. Repetirá, automaticamente, com certa zona cerebral mergulhada em absoluta amnésia, as palavras de luz da grande alma, cujo nome não ousarei repetir. Rogamos aos companheiros se mantenham em oração e silêncio, por mais 2 a 3 minutos. Preparado o grupo, tivemos a felicidade de ouvir a nossa abnegada benfeitora espiritual, cuja mensagem falada nos atingiu os corações, como sendo sublime projeção de amor e luz. Por muito se adiante a alma no tempo, há sempre tempo para que a alma reconsidere a estrada percorrida, abastecendo-se de esperança no amor daqueles a quem ama, assim como o viajante no mar provê a si mesmo de água doce, a fim de seguir à frente. Há tempo de semear e tempo de colher, diz-nos a experiência da Escritura. E, se juntos partilhamos a promessa, não seria justo olvidarmos-nos uns aos outros no dia da realização. Deixar crescer reunidos o trigo e o joio, até que venha a ceifa, recomendou por sua vez o Senhor. Entretanto, a palavra de sua sabedoria não nos inclina à indiferença. E, lembrando-a, não curamos de ser o trigo porque hoje nos vejamos fora do escuro sedimento da carne e nem insinuamos sejais vós o joio por permanecerdes dentro dela. Recordamos simplesmente que todos trazemos ainda no campo das próprias almas o joio da ilusão e o trigo da verdade, necessitados da mercê do celeste cultivador. Irmãos, não é apenas por regalar-se o espírito na confiança que se lhe descortinarão as portas da vida glorificada, mas sim por se lhe acendrarem o conhecimento e a virtude, através do trabalho bem sofrido e da caridade bem exercitada. Outrora, buscávamos a paz na quietude do claustro, na suposição de que a vitória pudesse brilhar à distância da guerra contra as nossas próprias faltas, e disputávamos a posse do santo sepulcro do excelso Rei, ao preço de sangue e lágrimas dos semelhantes, como se lhe não devêssemos o próprio coração por escabelo aos pés divinos. Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho e não seria lícito permutar o pão da sabedoria pelo fel da loucura. Enquanto os séculos de sombra e impenitência se escoam no pó do mundo, preparai nesse mesmo pó, erigido em tabernáculo de carne, os séculos futuros, em que nos reuniremos de novo para a exaltação do triunfo eterno. Enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar e a morrer para viver. Por algum tempo ainda padeceremos o cativeiro das nossas culpas e transgressões, mas, em breve, aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz, exalçaremos, diante da majestade divina, a nossa libertação para sempre. Que o Senhor seja louvado. Teresa d'Ávila. 33. Um antigo lidador. Encerrando as nossas atividades socorristas na reunião de 21 de outubro de 1954, fomos reconfortados com a visita do irmão Ernesto Senra, antigo lidador dos Arraiais Espiritistas de Minas Gerais. Foi ele um dos fundadores do Centro Espírita Amor e Luz, a primeira organização doutrinária de Pedro Leopoldo, instalada em 5 de fevereiro de 1903, emprestando, anos mais tarde, sua valiosa colaboração às Casas Espíritas de Belo Horizonte. Sua palavra de companheiro esclarecido e perspicaz denota grande conhecimento de nossa vida mental e de nossas necessidades doutrinárias, merecendo, por isso, a nossa justa atenção. Imagina a pequena bandeja de papel sobre um ímã. As partículas de ferro organizar-se-ão, segundo as linhas de força do campo magnético por ele estabelecido. Mentalizemos as radiações gravitantes que arremessamos de nós, em torno do próprio veículo que nos exterioriza. Os órgãos vivos que o constituem reproduzir-lhes o impulso e a natureza, inclinando-nos ao equilíbrio ou ao desequilíbrio, à saúde ou à enfermidade. Nossa mente pode ser comparada à vigorosa usina eletromagnética de emissão e recepção, e o nosso corpo espiritual, seja no círculo da carne ou em nosso presente estágio evolutivo fora dela, é um condensador em que os centros de força desempenham a função de baterias e em que os nervos servem por fios condutores, transmitindo-nos as emanações mentais e absorvendo-as, em primeira mão, de conformidade com a lei de correspondência ou de fluxo e refluxo. No exame de quaisquer perturbações, é indispensável um serviço de autoanálise para conhecer a onda vibratória em que nos situamos e a fim de ponderar quanto aos elementos que estamos atraindo. Isso é de fundamental importância no estudo de nossas impressões orgânicas, porque,
provocando os eflúvios mórbidos das entidades enfermas que se nos associam ao mundo psíquico. Já estamos consumindo esses mesmos eflúvios, originariamente produzidos por nosso próprio pensamento, colocando-nos em ligação indesejável com os habitantes da sombra. Através de nossas radiações, favorecemos a eclosão ou desenvolvimento de moléstias aflitivas, como sejam a neurastenia e a debilidade, a epilepsia e a loucura, a paralisia e a angina, a tuberculose e o câncer, sem nos reportarmos às doenças menores, catalogadas nos quadros da sintomatologia comum. Referimos-nos, porém, ao assunto, não para pesquisar os raios da treva, de cuja intimidade precisamos distância. Tangemos a questão, destacando o impositivo de trabalho para os nossos setores doutrinários, no campo do espiritismo, de modo a cunharmos novos padrões para nossas atitudes e atividades, criando um estado de consciência individual e coletiva, em que preponderem a saúde e a harmonia, a compreensão e a tolerância, a bondade e o otimismo, o altruísmo e a fortaleza moral. A cada passo, somos defrontados por grupos de nossa doutrina que mais se assemelham a muros de lamentação, repletos de petitórios e necessidades, quando possuímos em nosso movimento toda uma fonte de bênçãos renovadoras e dons divinos, a feição de ricos potenciais, mobilizáveis na concretização de nosso idealismo com Jesus. Compete-nos, dessa forma, acionar as energias ao nosso alcance para que a nossa tarefa não se converta em graciosa colheita de conforto particularista, mas sim numa campanha viva e ativa de valores educacionais, porquanto o Espiritismo envolve em si mesmo o mais vasto empreendimento de espiritualização até agora surgido no mundo. Valioso é o nosso patrimônio doutrinário. Mas, se o tesouro permanece aferrolhado no cofre das teorias inoperantes, em verdade perderemos no século a oportunidade das mais preciosas, expressa no ensejo de nossa própria edificação ao sol do cristianismo redivivo. Em nossa posição de associados de luta, encontramos também doutrinadores sempre ágeis na ministração do ensinamento, com imensa dificuldade de assimilá-los a si mesmos, companheiros que exaltam a paciência, conservando o coração à maneira de um poço de irascibilidade e de orgulho, irmãos que se reportam à humildade, transformando lá que o Senhor lhes confia em trincheira de guerra contra os próprios familiares, e amigos que glorificam a lição do Mestre, salientando o impositivo da bondade e do perdão, com absoluta incapacidade de suportar os irmãos da retaguarda. Cabe-nos, assim, modelar recursos e iniciativas que aperfeiçoem não apenas os nossos corações, mas também nossas casas de trabalho, a se fundamentarem nas nossas próprias almas. Para esse fim, é indispensável a coragem de aceitar os princípios, incorporando-os à nossa existência. Os velhos homens do mar abandonaram a vela que lhes dificultava a navegação, entretanto, para atingir esse resultado, investigaram o vapor e dispuseram-se a receber-lhe os benefícios. As antigas cidades aboliram o serviço deficiente do gás, contudo, para isso, estudaram a eletricidade e adotaram a lâmpada. Reclamamos um espiritismo, não somente o sentido, crido e ensinado, mas substancialmente vivido, porque amanhã seremos congregados pela vida eterna e o trabalho na vida eterna brilhará nas mãos daqueles servidores que, desde agora, procurem realizar a sua própria renovação para o bem. Amigos, cremos não estar usando a palavra de maneira ociosa. Desejamos fazer em vossa companhia essa mesma cruzada em que empenhais o coração, de vez que nós outros, os vossos companheiros desencarnados, também somos caminheiros da libertação, decididos a estabelecer novos rumos em nós mesmos, a fim de que a nossa fé seja tanto aí, quanto aqui, trabalho vivo e santificante. Ernesto Senra. 34. Parasitose mental. Na reunião da noite de 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra do nosso instrutor espiritual Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos, palestrando em torno do tema que ele próprio definiu por parasitose mental. Observações claras e precisas, estabelecendo um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual, o Dr. Dias da Cruz, na condição de médico que é, nulas fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico, através do Evangelho, a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra. Avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão,
cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos eumintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como por exemplo as variadas espécies do aracnídeo acarino sobre o campo epidérmico e, nas expressões do segundo, encontramos a infestação de elementos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes de plateumíntios, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. E, para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica, que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de Staphysagara e recursos outros, suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que, na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura, quando a própria criatura não se deprime. É que pelo imã do pensamento doente e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral, e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem, ao redor de nós, maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende, desajustada, às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Usemos, desse modo, na garantia de nossa higiene mental-psíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura, constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente, pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Dias da Cruz. 35. Caridade. No momento preciso das instruções, na noite de 4 de novembro de 1954, foi nosso amigo espiritual José Silvério Horta, mais conhecido por Monsenhor Horta, quem ocupou os recursos psicofônicos do médium, dirigindo-nos a sua palavra cristã. Sacerdote católico na última romagem terrestre, Monsenhor Horta deixou em Minas formosas tradições de humildade, simplicidade e amor cristão, destacando-se por fiel servidor de Jesus, confirmando as notícias que lhe exonam o nome, teceu, para a nossa edificação espiritual, significativas considerações em torno da caridade, que transcrevemos a seguir. Filhos, em verdade, outra virtude não existe mais bela. Todos os dons da vida, emoldurando-a, empalidecem como os lumes terrenos quando o sol aparece vitorioso. Desde a antiguidade, a ciência e a filosofia erigem a própria exaltação gloriosos monumentos que se transformam em cinza, a fim de que elas mesmas se renovem. Em todos os tempos, a autoridade e o poder fazem guerras que esbarram no sepulcro, entre sombra e lamentação. Só a caridade, filha do amor celeste, é invariável. Com ela, desceu nosso Senhor Jesus Cristo à treva humana e, abraçando os fracos e enfermos,
Os vencidos e desprezados, levantou os alicerces do reino de Deus que as forças do bem na terra ainda estão construindo. Vinde, pois, a seara do Evangelho, trazendo no coração a piedade fraternal que tudo compreende e tudo perdoa. Acendamos a flama da caridade quando orarmos. Em nossas casas de socorro espiritual, achamo-nos cercados por todos os tipos de sofrimento, enquanto nos devotamos à prece, que decorrem de tristes almas desencanadas a carregarem consigo as escuras raízes de ilusão e delinquência, com que se prendem à retaguarda. São as filas atormentadas daqueles que traficaram com o altar, que venderam a consciência nos tribunais da justiça, que mercadejaram com os títulos respeitáveis, que menosprezaram a bênção do lar, que tripudiaram sobre o amor puro, que fizeram do corpo físico uma porta à viciação, que se renderam às sugestões das trevas alimentando-se de vingança, que fizeram da violência cartilha habitual de conduta, que acreditaram na força sobre o direito, que se desmandaram no crime, que sepultaram a mente em pântanos de usura e que se abandonaram, inermes, à ociosidade, à perturbação, à perversidade e à morte moral. Para todos esses corações encarcerados na sombra expiatória, é indispensável saibamos trazer, em nome do Cristo, a chama do sacrossanto amor que ilumina e salva, esclarece e aprimora. Inegavelmente, enquanto na carne, não conseguis analisar a extensão das consciências em desequilíbrio que se nos abeiram das preces, como sedentos em torno à fonte. Viveis, provisoriamente, a condição do manancial incapaz de saber quão longo é o caminho da própria corrente na regeneração do deserto. Cabe-nos, assim, o mais amplo esforço para que a caridade persista em nossos pensamentos, palavras e ações, porquanto é imprescindível avivá-la também quando agimos. No círculo doméstico e na vida pública, tanto quanto em todos os domínios de vossa atuação nas lides terrestres, sois igualmente defrontados pelos companheiros em desajuste que, como nos acontece a todos, anseiam por reerguimento e restauração. Guardemos caridade para com todos aqueles que nos rodeiam, para com os felizes que não sabem medir a própria ventura e para com os infortunados que não podem ainda compreender o valor da provação que os vergasta, para com jovens e velhos, crianças e doentes, amigos e adversários. Cultivemo-la em toda parte. Caridade que saiba renunciar a favor de outrem, que se cale ajudando em silêncio, e que se humilhe, sobretudo, a fim de que o desespero não domine os corações que pretendemos amar. Todos na terra suspiram pelo melhor. A mulher que vedes, excessivamente adornada, muita vez traz o coração chagado de angústia. O homem que surge, assinalado pela riqueza terrestre, quase sempre é portador de um vulcão no crânio entontecido. A juventude espera orientação, a velhice pede amparo. Onde estiverdes, não condeneis. O lodo da miséria nasce no charco da ignorância em cujos laços viscosos a leviandade ainda se enleia. Nós, porém, que já conhecemos a lição do Senhor, que enjoados que fomos por sua bênção, podemos abreviar o caminho para a grande libertação, desde que a caridade brilhe conosco, dissipando a sombra e lenindo o sofrimento. É assim que vos concitamos a mais intensa procura do Cristo para que o Cristo esteja em nós, de vez que somente no Espírito Divino de Jesus é que conseguiremos vencer a dominação das trevas, estendendo no mundo o império silencioso da caridade, por vitoriosa luz do céu. José Silvério Horta. 36. A oração curativa. A reunião da noite de 11 de novembro de 1954 trouxe-nos a confortadora visita do espírito de Padre Eustáquio. Sacerdote extremamente consagrado ao bem, nosso amigo residiu, por alguns anos, em Belo Horizonte, onde, através de seu nobre coração e de sua mediunidade curadora, inúmeros sofredores encontraram alívio. Sempre rodeado por verdadeira multidão de infelizes, Padre Eustáquio foi o apóstolo das curas, das quais se ocuparam largamente os jornais de nosso país. E, continuando, além túmulo, o seu ministério sublime, conforme a observação dos médiuns clarividentes de nosso grupo, compareceu às nossas preces acompanhado por uma pequena multidão de espíritos conturbados e infelizes a lhe pedirem socorro. O prezado visitante senhoreou as faculdades psicofônicas do médium com todas as características de sua personalidade, inclusive a mímica oratória e a voz que lhe eram peculiares quando encarnado. Sua locução, de grande beleza para nós,
em vista da simplicidade em que foi vazada, é portadora de expressivos apontamentos com respeito à oração. Meus amigos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, conduzindo-nos para a luz. Fui padre católico romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudesse compreender todos os homens como tutelados de Nosso Senhor. A morte do corpo veio dilatar os horizontes de meu entendimento e agora vejo com mais clareza a necessidade do esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho, para que nos confraternizemos com fervor e sinceridade, à frente do eterno amigo. Com esse novo discernimento, visito-vos o núcleo de ação cristianizante, tomando por tema a oração como poder curativo e definindo a nossa fé como dom providencial. O mundo permanece coberto de males de toda sorte. Há epidemias de ódio, desequilíbrio, perversidade e ignorância, como em outro tempo conhecíamos a infestação de peste bubônica e febre amarela. Em toda parte, vemos enfermidades, aflições, descontentamentos, desarmonias. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. É necessário orientar as nossas atividades, no sentido de adaptar-nos à lei do bem, acalmando nossos sentimentos e sossegando nossos impulsos, para, em seguida, elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. Sabemos hoje que outras vibrações escapam à ciência terrestre, além do ultravioleta e aquém do infravermelho. À medida que se desenvolve nos domínios da inteligência, compreende o homem com mais força que toda a matéria é condensação de energia. Disse o Senhor, brilhe vossa luz, e, atualmente, a experimentação positiva revela que o próprio corpo humano é um gerador de forças dinâmicas, constituído assim como um feixe de energias radiantes, em que a consciência fragmentária da criatura evolui ao impacto dos mais diversos raios, a fim de entesourar a luz divina e crescer para a consciência cósmica. Vibra a luz em todos os lugares e, por ela, estamos informados de que o universo é percorrido pelo fluxo divino do amor infinito, em frequência muitíssimo elevada, através de ondas ultracurtas que podem ser transmitidas de espírito a espírito, mais facilmente assimiláveis por intermédio da oração. Cada aprendiz do Evangelho necessita, assim, afeiçoar-se ao culto da prece, no próprio mundo íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é concedida para a comunhão com o infinito poder. Para isso, contudo, é indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor que domina todos os ângulos da vida, porque a lei do amor é tão matemática como a lei da gravitação. Mentalizemos a eletricidade, por exemplo, na rede iluminativa. Caso apareça qualquer hiato na corrente, ninguém se lembrará de acusar a usina, como se o fluxo elétrico deixasse de existir. Certificar-nos-emos sem dificuldade de que há um defeito na lâmpada ou na tomada de força. Derrama-se o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações. No entanto, é imprescindível que a lâmpada de nossa alma se mostre em condições de receber-lhe o toque sublime. Os materiais que constituem a lâmpada são apetrechos de exteriorização da luz, mas a eletricidade é invisível. Assim também, nós vemos o amor de Deus em nossas vidas, por intermédio do grande mediador, Jesus Cristo, em forma de alegria, paz, saúde, concórdia, progresso e felicidade. Entretanto, acima de todas essas manifestações, abordáveis ao nosso exame, permanece o invisível manancial do ilimitado amor e da ilimitada sabedoria. Usando imagens mais simples, recordemos o serviço da água no abrigo doméstico. Logicamente, as fontes são alimentadas por vivas reservas da natureza, mas, para que a água atinja os recessos do lar, não prescindiremos da instalação adequada. A canalização deve estar bem disposta e bem limpa. Em vista disso, é necessário que todas as atitudes em desacordo com a lei do amor sejam extirpadas de nossa existência, para que o inesgotável poder penetre através de nossos humildes recursos. O canal de nossa mente e de nosso coração deve estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonizem com os padrões de nosso Senhor. Alcançada essa fase preparatória, é possível utilizar a oração por medida de reajuste para nós e para os outros, incluindo quantos se encontram perto ou longe de nós.
Ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida do coração humilde e sincero diante do Todo Misericordioso. Certamente as tinturas e os sais, as vitaminas e a radioatividade são elementos que a providência divina colocou a serviço dos homens na terra. É também compreensível que o médico seja indispensável, muitas vezes, à cabeceira dos doentes, porque, em muitas situações, assim como o professor precisa do discípulo e o discípulo do professor, o enfermo precisa do médico, tanto quanto o médico necessita do enfermo, na permuta de experiência. Isso, porém, não nos impede usar os recursos de que dispomos em nós mesmos. E estejamos convictos de que, ligando o fio de nossa fé à usina do infinito bem, as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nós, espalhando saúde e alegria. Assim como há lâmpadas para voltagens diversas, cada criatura tem a sua capacidade própria nas tarefas do auxílio. Há quem receba mais, ou menos força. Desse modo, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem, suplicando a infinita bondade em favor de nós mesmos. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual, no levantamento de nossas energias. Se nos sentimos fracos, peçamos o concurso de um companheiro, de 2 companheiros ou mais irmãos, porque as forças reunidas multiplicam as forças e, dessa forma, teremos maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino que está simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve, em nosso próprio favor. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada ou a situação difícil, a maneira de campos em que o divino amor se manifestará, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos, por veículos de socorro, e veremos fluir, por nós, os mananciais da vida eterna, porque o Pai Todo-Compassivo e Jesus Nosso Senhor nunca se empobrecem de bondade. A indigência é sempre nossa. Muitos dizem não posso ajudar porque não sou bom, mas, se já fôssemos senhores da virtude, estaríamos noutras condições e noutras esferas. Consola-nos saber que somos discípulos do bem e, nessa posição, devemos exercitá-lo. Movimentemos a boa vontade. Não temos ainda as árvores da generosidade e da compreensão, da fé irrepreensível e da perfeita caridade, mas possuímos as sementes que lhes correspondem. E toda semente bem plantada recolhe do alto a graça do crescimento. Assim, pois, para que tenhamos assegurado o êxito da nossa plantação de qualidades superiores, é preciso nos disponhamos a fazer da própria vida um canal de manifestação do constante auxílio. Todos temos provas, dificuldades, moléstias, aflições e impedimentos, contudo, dia a dia, colocando nosso espírito à disposição do divino amor que flui do centro do universo para todos os recantos da vida, desenvolver-nos-emos em entendimento, elevação e santificação. Trabalhemos, portanto, estendendo a oração curativa. A vossa Assembleia de Socorro aos Irmãos Conturbados na Sombra é uma exaltação da prece desse teor, porque trazeis ao vosso círculo de serviço aquilo que guardais de melhor e contais simplesmente com o divino poder, já que nós, de nós mesmos, nada detemos ainda de bom senão a migalha de nossa confiança e de nossa boa vontade. Em nome do Evangelho, sirvamos e ajudemos. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos assista e abençoe. Eustáquio. 37. Mensagem de um sacerdote. Em nossa reunião da noite de 18 de novembro de 1954, os recursos psicofônicos do médium foram ocupados pelo nosso irmão CT, que fora, algum tempo antes, assistido em nossa agremiação. Nosso amigo CT, que não podemos designar senão pelas iniciais, por motivos facilmente compreensíveis, trouxe-nos interessante relato de suas próprias experiências, do qual salientamos o trecho em que se reporta a emoção de que se viu possuído, quando, ao fitar, compungido, um velho crucifixo, escutou a voz de um amigo espiritual, acordando-lhe a consciência para a verdadeira compreensão de Jesus. Consideramos de indizível beleza semelhante tópico da presente mensagem por referir-se ao Cristo vivo, fora dos santuários de pedra, servindo incessantemente em favor do mundo. Irmãos, a experiência dos mais velhos é auxílio para os mais jovens. Quem atravessou o vale da morte pode ajudar aos que ainda transitam nos trilhos obscuros da existência carnal. A gratidão, por isso, impele-me a trazer-vos algo de mim.
Quando de meu primeiro contacto convosco, saí vencido, não convencido. Acreditei fosseis magnetizadores socorrendo um inferno difícil. E eu despertava de um pesadelo horrível. Acordava, identificando a mim próprio e, reconhecendo-me o sacerdote categorizado que eu era, ressurgia, revoltado e impenitente. Debalde benfeitores espirituais estenderam-me os braços. Em vão, consoladoras vozes se me fizeram ouvir. As ordenações e convencionalismos da terra jaziam petrificados em minha cabeça dura. Fizera da autoridade a minha expressão de força. Usara a mitra com o orgulho do padre invigilante que se eleva nas funções hierárquicas, com o propósito de dominar o pensamento dos próprios irmãos. E por mais que a piedade me dirigisse cativantes exortações, recalcitrei, desesperado. Não supunha fosse a morte aquele fenômeno de reavivamento. Minhas impressões do corpo físico mostravam-se intactas e minhas faculdades, intangíveis. Reclamei meus títulos e exigi minha casa e, naturalmente, para se não delongarem através de conversação inútil, companheiros espirituais tomaram minhas mãos. Num ótimo, vi minha porta selada de meu domicílio, mas, agora, sem ninguém. De certo, meus caridosos condutores entregavam-me a própria consciência. Aflito, gritei por meus servidores, contudo, minhas vozes morreram sem eco. A noite avançara. Desrespeitosa algazarra alcançou meus ouvidos. Desafetos gratuitos pronunciavam sarcasticamente o meu nome, em meio da sombra espessa. Abram a porta ao senhor bispo. Assistência para o dono da casa. Atendam ao visitante ilustre, lugar para sua eminência. Isso tudo de permeio com irreverentes gargalhadas. Receando o ridículo, busquei a igreja que me era familiar. Sacerdotes amigos vigiavam em oração. Contudo, por mais que apelasse para minha condição de chefe, ninguém me assinalou as súplicas aflitivas. Ajoelhei-me diante das imagens a que rendia culto. No entanto, jamais como naquela hora havia reparado com tanta segurança a frieza dos ídolos que representavam objetos sagrados de minha fé. Desejava fazer-me sentido, ouvido, tocado. Então, como se um imã me provocasse, retrocedi apressadamente. Em passos ligeiros, desci a pequena câmara escura. Fora atraído por meus próprios restos. Ali descansava, na escuridão silenciosa, o corpo que me servira. O bafio repelente do túmulo obrigava-me a recuar. Há algo, porém, me constrangia a compulsória aproximação. Toquei as vestes rotas e senti que minha alma se justapunha aos ossos desnudados. Queria reassumir a posição vertical entre os homens. Mas apenas vermes e mais vermes eram, ali, a única nota de vida. Dominado de terrível pavor, tornei ao altar para as orações mais íntimas. Orações que brotassem de mim, diferentes daquelas que decorara para iludir o tempo. Procurei um velho crucifixo. Ali, estava a cruz do Senhor. Não era um ídolo, era um símbolo. Via-me sozinho, desanimado, e orei, compungidamente. Rememorei os ensinamentos do Mestre Divino, que recolhia as almas desarvoradas e enfermas para restituir-lhes o alento. E uma voz à retaguarda, cuja inflexão de energia e brandura não conseguiria traduzir, exclamou para meu espírito fatigado: amigo, tua casa na terra cerrou-se com teus olhos. Teus poderes eclesiásticos estão agora reduzidos a um punhado de cinzas. E de todas as atividades sacerdotais que exerceste, permanece tão só esta de agora, a de tua própria fé ressuscitada na humildade do coração. Cristo não permanece crucificado nos altares de pedra, disputando a reverência daqueles que supõem prestigiar-lhe a memória, a preço de incenso e ouro. Jesus está lá fora. Com as mães que se sentem desamparadas, com os discípulos que sustentam em si mesmos duro combate. O Senhor caminha ao longo da velha senda que o homem palmilha, há milênios, procurando aqueles que anelam amealhar fraternidade e luz, serviço e renovação. Avança ao encontro das almas fiéis que repartem o tempo entre a lição que educa e o trabalho que santifica. Busca as crianças sem ninho, asilando-as nos braços daqueles que lhe recordam amorosa exortação. Respira nas fábricas, onde o suor dos humildes pede socorro. Ora nos círculos atormentados da luta redentora, onde corações restaurados no Evangelho intentam a construção de nova estrada para o futuro. Cristo vive lá fora,
reconfortando os caluniados e enxugando as lágrimas de quantos se sentem morrer na solidão dos vencidos. O Senhor, ainda e sempre, é o celeste peregrino do mundo. Nas noites frias, é o agasalho dos que não receberam a graça do lar. Junto ao fogão sem lume, é o calor que regenera as energias dos que não puderam adquirir uma côdea de pão. Enfermeiros nos hospitais, conchega de encontro ao peito os doentes em abandono. Amigo infatigável dos cegos e dos leprosos, dos cansados e dos tristes, instila-lhes, generoso, a bênção da esperança. O mestre jamais envergou a túnica da ociosidade que lhe quadraria o coração como um sudário de morte. Vamos. Vamos em busca do Senhor ressuscitado. Procuremos o Cristo, além da cruz, tomando a cruz que nos é própria, a fim de encontrá-lo na grande ressurreição. Aflito, mas devolvido a mim mesmo, senti frio. Minha igreja estava gelada, mas, ao calor da prece, roguei ao céu permissão para esposar novo roteiro, sob a luz viva do Evangelho restaurado, na religião do esforço humanitário e social, com o templo guardando a fé por base e a caridade por teto. E abraçando convosco a senda renovada, tento agora avançar para o futuro sublime. Que o Senhor nos ampare. CT 38. Pensamento. Em nossa reunião de 25 de novembro de 1954, felicitou-se nosso grupo com a presença do espírito Lourenço Prado que, pelos canais psicofônicos, nos ofertou expressiva palestra acerca do pensamento. Escritor largamente conhecido nos arraiais do espiritualismo em nosso país e autor de vários livros de grande mérito, sua palavra, na locução que transcrevemos, versa sobre sintonia, equilíbrio e colaboração em nossa vida mental. Depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina a visão. Contudo, para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação do poder mental como força criadora e renovadora, em todas as linhas do universo. O céu, como domicílio espacial da beleza, existe realmente, porque não podemos imaginar o paraíso erguido sobre um pântano. Todavia, acima de tudo, o céu é a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos, com todas as criaturas de nosso degrau evolutivo. O inferno, como sítio de sofrimento expiatório, igualmente não pode ser contestado, porque não será justo idear a existência do Chaco num templo vivo, mas, acima de qualquer noção de lugar, o inferno é a rede de pensamentos torturados, em que nos deixamos prender, com todos aqueles que nos comungam os problemas ou as aflições de baixo nível. É preciso acordar para as realidades do mentalismo, a fim de nos desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, criando um amanhã que não seja reflexo condicionado de ontem. A lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de revelações do moderno espiritualismo para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo nesse mesmo sentido. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom. Na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que, em nossa vizinhança, se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela. Obsessão é a ideia fixa em situações deprimentes, provocando, em nosso desfavor, os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. Tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda sintonia com a ignorância, ou com a perversidade, começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo, mas excitará a cobiça do homem, cujos pensamentos estejam desvairados até o crime. Lembremos-nos, assim, da necessidade de pensar irrepreensivelmente, educando-nos, de maneira a avançarmos para diante, errando menos. A matéria, que nos obedece ao impulso mental, é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam.
O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la, através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. Um santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou, com a cooperação dos servidores que lhe assimilaram as ideias. O mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizada por Cristo, na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele para com Ele vencermos. Lourenço Prado. 39. Provação. Complementando-nos as tarefas, na noite de 2 de dezembro de 1954 fomos surpreendidos com a presença do irmão Mozart, desencarnado há tempos, e que, através do médium, nos relatou sua triste história. Foi pessoalmente conhecido de alguns dos nossos companheiros de agremiação e seu comunicado faz-nos lembrar as palavras do Divino Mestre: muito se pedirá de quem muito recebeu. Meus irmãos, sou um mendigo de consolação, batendo-vos à porta. Lembro-me da seara espírita com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido, e recordo a mediunidade com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. Noutro tempo, partilhei o pão que vos nutre a mesa, no entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Benfeitores espirituais auxiliaram-me na obtenção das preciosas oportunidades que desfrutei em minha última existência na Terra. Contudo, apesar de desligado agora do veículo físico, ainda não consegui amealhar suficiente luz para reaver o caminho de retorno a eles. Tenho os horizontes mentais sob o fumo do incêndio que ateei no meu próprio destino. Amparado por recursos da vida superior, sob a flama de ardente entusiasmo, comecei a missão da cura. Utilizando a prece, via fluir por meus dedos a energia radiante e restauradora, extasiando-me ante as feridas que se fechavam, ante as dores que desapareciam e ante os membros semi-mortos que readquiria movimento. Com o trabalho veio o êxito e com o êxito chegaram as considerações públicas e os caprichos individuais satisfeitos que me fizeram estremecer. Não consegui suportar a coroa de responsabilidade que me ornava a cabeça, resvalando na perturbação e na inconsciência. Asseverando-me espiritualista, recolhi do espiritismo e do esoterismo conhecimentos e princípios que me favoreceram a extensão da influência pessoal. Cego para as lições claras da vida e surdo aos apelos de ordem moral, intentei dominar as mentes alheias e explorá-las a meu bel prazer. Manejando a força magnética, encastelei-me no poder oculto. Tarde, porém, reconheci que o poder oculto, sem o poder do reto pensamento, é tão perigoso para a alma quanto o dinheiro mal conduzido ou a ciência mal aplicada, que esbarram, invariavelmente, na extravagância ou no arrependimento, na loucura ou na morte. Em minha insensatez, acreditando-me dono da luz, pretendi substituir os instrutores espirituais que se expressavam por intermédio de minhas mãos. Entretanto, ai de mim! A candeia sem combustível confunde-se com as trevas. E eu que desejava escravizar, acabei escravizado, que sonhava honrarias, adquiri a vergonha, que me propunha deter a fortuna, terminei possuído pela indigência, que admitia vencer, vi-me derrotado, em pavorosa humilhação. E, atravessando a grande fronteira, sou ainda um enfermo em dolorosa experiência. É por isso que, em me reconfortando ao contacto de vossa casa simples e de vossas orações sinceras, deixo-vos, com o meu reconhecimento, os meus pobres apelos. Espiritualistas, espiritistas e esoteristas, orai e vigiai. Não vos interesseis simplesmente por vosso bem-estar, olvidando o bem-estar dos outros. Não fujais ao trabalho. Não vos furteis ao estudo. Não olvideis a simplicidade. Não eviteis a luz. E, sobretudo, para que aflitivas surpresas não vos povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores que se responsabilizam por nossos campos de atividade, o roteiro do Mestre dos Mestres, que nos ensinou para a conquista real da felicidade o extremo sacrifício a favor do próximo e que nos legou a cruz da renunciação, como sublime talismã, capaz de garantir-nos a vitória na vida eterna. Mozart. 40. Versos do Natal.
Revestiu-se para nós de grande alegria a parte final da nossa reunião de 9 de dezembro de 1954. Meimei ocupou as faculdades psicofônicas do médium e anunciou em voz clara: Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Graças à bondade divina, nossas tarefas foram rematadas com a necessária segurança. As melhoras dos nossos companheiros sofredores, assistidos nesta noite, serão progressivas continuando, assim, no aconchego de nossas organizações espirituais. Agora, solicitamos dos presentes alguns instantes de pensamentos amigos, tão entrelaçados quanto possível, em torno da memória de Jesus, para favorecermos a visita de nossa irmã Carmen Senira, que algo nos falará, hoje, acerca do Natal. Afastou-se Meimei e a transfiguração do médium dá-nos entender que outra entidade lhe tomava o equipamento. E, decorridos brevíssimos minutos, com um timbre de voz que nos soava harmoniosamente aos ouvidos, a poetisa Carmen Senira, em versos encantadores e vibrantes, saúda o Natal que se aproxima, poesia essa que ela própria intitulou por Versos do Natal. Enquanto a glória do Natal se expande na alegria que explode e tumultua, lembra o divino amigo, além, na rua. E repara a miséria escura e grande. Aqui, reina o palácio do capricho que a louvores e júbilos se entrega. Onde a pressa ao Senhor é surda e cega e onde o pão apodrece sobre o lixo. Ali, ergue-se a casa da ventura, que guarda a fé por fúlgido tesouro. Onde a imagem do Cristo, em prata e ouro, dorme trancada em cárceres de usura. Além, é o ninho da felicidade que recorda Belém, cantando à mesa, mas, de portas cerradas a tristeza dos que choram de dor e de saudade. Mais além, clamam sinos com voz pura. Jesus nasceu, o templo dos felizes. Que não se voltam para as cicatrizes dos que gemem nas chagas de amargura. Adiante, o presépio erguido em trono louva o rei pequenino e solitário, olvidando os herdeiros do Calvário. Sobre as cinzas dos catres de abandono. De quando em quando, o mestre, em companhia daqueles que padecem sede e fome, bate ao portal que lhe relembra o nome, mas em resposta encontra a noite fria. E quem contemple a terra que se ufana, ante o doce esplendor do eterno amigo, divisará, de novo, o quadro antigo, Cristo esmolando asilo na alma humana. Natal. O mundo é todo um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em bando. E Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal. Eis a divina redenção. Regozija-te e canta, renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Carmen Senira. 41. Sentimento. O encerramento da nossa reunião de 16 de dezembro de 1954 assinalou grande regozijo para o nosso grupo. Através do médium, recebemos a visita de Aulus, abnegado instrutor espiritual, que nos falou acerca do sentimento como base de nossa vida mental, oferecendo-nos interessante conceituação educativa sobre o assunto e salientando que na comunhão mais íntima com o Divino Mestre aqui poderemos consolidar o equilíbrio de que carecemos para realizar o nosso aprimoramento interior. Amigos, em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. Tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que se subordina, o êxito ou fracasso em nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim também o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível que, em nosso caso, é o sentimento antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. É imprescindível, dessa forma, melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso, assim, em nosso intercâmbio uns com os outros,
Observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar. Ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear, tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual a árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera o pensamento elevado e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem, para bem refletir, assegurando bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos a higiene mental, entretanto não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre, em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aulos 42. Divino amigo, vem. Com a nossa reunião, na noite de 23 de dezembro de 1954, estávamos encerrando as atividades do ano. Era um ciclo de tempo a fechar-se, diante de outro que prestes se abriria. Trazendo-nos imenso júbilo, nosso amigo Emanuel controlou os recursos psicofônicos do médium e orou conosco, em voz alta, sentidamente. Senhor, tu que nos destina o tempo sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra o encontro de ti. Por ele, temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem. E ampara-nos a senda porque, sem ti, o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Emanuel 43. Hoje, na noite de 6 de janeiro de 1955, nosso grupo reiniciou as atividades e, na parte reservada às instruções, Meme, com a simplicidade que lhe é peculiar, utilizou o médium e nos falou, generosa. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem, é o dia que se foi. Amanhã, é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje, é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje, é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive,
porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho para que lhe escalemos os degraus, ao encontro dele, em pleno céu. Neste ponto da sua dissertação, Meimei fez uma pausa expressiva e continuou logo após, com esta saudação: desejamos a todos os companheiros paz e bom ânimo, no campo de fraternidade e serviço que nos foi concedido a lavrar. E, ainda sobre o tempo, pedimos alguns instantes de auxílio silencioso, para que possamos ouvir a palavra do nosso amigo Luiz Pistarini, que faz ao nosso grupo, nesta noite, uma visita de gentileza e carinho. Em breves segundos, a expressão facial do médium modificou-se. O grande poeta fluminense, utilizando-lhe as faculdades, levantou-se e, com voz cheia e comovida, falou-nos: amigos, visitando-vos o núcleo de Evangelho, trago-vos esta singela página do coração. Na última hora, o anjo da morte entrara, belo e puro. E, ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e surpreso: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória rompera estranho muro. A sós comigo, exânime e indefeso, regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos. E o pranto que jorrava de meus olhos banhou minha fria máscara de cera. Mas na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia, em vão, chorava o tempo que perdera. Lins Pistarini. 44. Arquitetos espirituais. Em nossa reunião da noite de 13 de janeiro de 1955, fomos novamente agraciados com a visita do nosso companheiro Efigênio S. Vitor, que nos trouxe interessantes apontamentos, com respeito aos espíritos arquitetos, na palestra que passamos a transcrever. Examinando os variados setores de nossas atividades e encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais. Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temos-los prestativos e operantes, reficentes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Simplifiquemos o assunto, quanto seja possível, para compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos. Aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos imprescindíveis e criação de formas pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Uma casa como a nossa será, inevitavelmente, um pouso acolhedor, abrigando, em nossos objetivos de confraternização, os amigos desencarnados, enfermos e sofredores, a se desvairarem na sombra. Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados, temporariamente embora, os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental, imprescindível à vitória do bem. É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa, através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância, requisitam um dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de mais alto.
É assim que as forças mento-neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas, na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores, ainda em trevas mentais. Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que operam na fraseologia assistencial, dentro do